Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudações, irmãos e irmãs, paz e bem e luz. Seja bem-vindo e bem-vinda a este nosso canal de evangelização Alma Missionária. Antes de mais nada, peço para vocês que dêem um ok em nosso vídeo, curta, compartilhe com seus irmãos e irmãs e se inscreva em nosso canal, onde nós estaremos aqui promovendo uma grande evangelização, falando para vocês dessa palavra que se fez carne e habitou entre nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E dando continuidade a essa nossa proposta de estudar a primeira carta de São João, carta esta escolhida para nortear a evangelização no Círculo Bíblico neste ano de 2019, no mês de setembro, mês da Bíblia. Aqui também nós temos uns vídeos falando sobre a Sagrada Escritura. E essa carta que tem como tema o amor em defesa da vida. E como lema, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E neste vídeo, vamos estar dando continuidade, né? Tem vários vídeos aí, vocês podem acompanhar. Se vocês não assistiram, tem a descrição aí embaixo no vídeo, né? Nós estamos falando das janelas para conhecer essa carta por dentro. Essa primeira carta por dentro. As 5 janelas. Já falamos do amor, já falamos de Jesus Cristo, já falamos da comunidade, já falamos do batismo e agora vamos falar da gnose, o gnosticismo, que se impregnou dentro da comunidade e essa foi uma das preocupações de João, né? Onde esse gnosticismo começou a produzir uma crise de fé no meio da comunidade joanina. Então, essa primeira carta, ela vem como que combater, né, é um combate ao gnosticismo de alguns membros da comunidade, não de todos, mas de alguns membros da comunidade, onde havia uma corrente de pensamento que considerava a verdade como sendo um conhecimento superior, né? Ou seja, é a gnose, né? A verdade como um conhecimento superior, revelado a eles por um espírito supremo ou uma inteligência suprema. Era essa a ideia que alguns da comunidade estavam sendo introduzidos, né? Olha, se nós temos esse conhecimento, é porque foi nos dado do alto, conhecimento superior ao de vocês. E este conhecimento, que era conhecido puramente como intelecto, né? Assim eles diziam, purificava a alma, ou seja, o intelectual purificava a alma e libertava o corpo, né? Além de purificar a alma, liberta o corpo que o aprisiona. Então, o corpo aprisiona a alma. Então, este conhecimento intelectual, esse gnosticismo dizia, né, que eles recebiam do alto. E para ele, era esta a lei maior. Era receber. A salvação se dava por isso, pelo conhecimento intelectual. Por isso, os gnósticos, eles desprezavam o corpo e a matéria. Pois dizia assim, ó, tendo esse conhecimento, purificava a alma que liberava-se do corpo. Né? A alma liberava do corpo, bastava simplesmente o conhecimento intelectual. Apenas, né, a mente espiritual seria ressuscitada, dizia o gnóstico, né, entrando na luz. Isso batia de frente com aquilo que os apóstolos conheciam de Jesus, onde que Jesus, quando ressuscita, ressuscita de corpo e alma. Isso bate de frente contra a doutrina da igreja. E a gente percebe da onde que vem, né? Algumas correntes hoje de nosso tempo, onde se diz é preciso ter um intelecto, conhecer. Agora, interessante aqui é que o gnosticismo, eles conheciam a Deus. Para eles, essa inteligência que vinha do Ser Supremo era dada por Deus. E isso já bastava. Né? Não bastava prática, não bastava você estar de acordo, basta simplesmente conhecer, estudar, o intelecto. Né? E aí a gente percebe, né, aquele embate de Paulo quando perseguiu os cristãos, é porque Paulo ele conhecia da Torá. E aqueles que se faziam como Deus, né, ouviam a falsa doutrina, a lei dizia que estava em pecado, né? Que esses deveriam ser castigados, ser apedrejados, né? Deveria ser excluído da comunidade. E a vida de Jesus, a praticidade de Jesus, combatia essas ideias dessas correntes.
onde quando ele está ali, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Né? A conversão de Paulo, muito significativa para o âmbito da evangelização da igreja, a partir do conhecimento pessoal de Jesus. Quando se conhece a pessoa de Jesus, se converte, se deixa de lado essas doutrinas, né, gnósticas, onde se dizia que o corpo para nada presta. Ou seja, se o corpo é corruptível, a proximidade com os irmãos, estar em contato com os irmãos, já não nos interessava. Não interessava os gnósticos. Né? E Jesus vem quebrar isso. Aquele que estava doente, corruptível, né? Se dizia os gnósticos, Jesus estava ali abraçando, acolhendo a todos. Né? O corpo estava destinado à corrupção e não ressuscitaria, diziam os gnósticos. Né? Então, os gnósticos, aqueles poucos da comunidade, eles defendiam que a salvação viria por uma instrução superior. A salvação viria pela instrução superior. Eles defendiam com isso o predomínio da razão sobre a prática. Olha que interessante. Defendiam, né, o predomínio da razão sobre a prática. É preciso conhecer a Deus. Isso já basta. Conhecer através de quê? Do intelecto, da razão. Isso já basta. A prática, estar próximo ali dos irmãos, acolher o outro, principalmente aqueles que estavam na miséria, às margens, né? Isso já não interessava. E quando a gente percebe a vida de Jesus, a vida cristã, do Cristo, foi totalmente esse embate. Porque ele estava exatamente com os pobres, com aqueles que estavam à margem, com aqueles que estavam na periferia, com aquele que era enfermo. Tudo que a lei, aparentemente a lei mal distorcida, mal lida pelos gnósticos, né, dizia que deveria afastar-se daquele povo, porque você não pode se misturar com pessoas com o corpo em pecado. Daí, eles diziam que a verdadeira salvação, assim dizia eles, né, viria pelo conhecimento intelectual e não por práticas de amor e caridade. Aí a gente vai ver várias passagens bíblicas, Jesus sempre indo em encontro daqueles que estavam à margem. Deixai vir as minhas criancinhas. Né? Não vos impeçais de vir a mim, porque os judeus, os discípulos também, a princípio tinha essa imagem judaica. Olha, o conhecimento é que nos basta. Nós conhecemos a lei que nos foi nos dada. Nós estudamos. Paulo foi um grande doutor. Paulo estudou nas grandes escolas em Jerusalém. Estudou com os maiores doutores da Torá. Por isso que estavam cegos. Né? É por isso que João vai colocar no seu evangelho: se por Moisés foi nos dado a lei, por Cristo foi nos dado a graça. E o gnosticismo vai impregnar na comunidade isso. Olha que João falou quando a gente estudou, você pode ver no vídeo anterior, falando sobre a comunidade. O que fazia pertencer a uma comunidade? Era a prática do amor. Mas para o gnosticismo, não. Pertencer à comunidade era preciso conhecer o intelecto. Aqui, eu quero, só para ressaltar uma coisa que eu já falei em vídeos anteriores, né? Olha que o gnosticismo está tão impregnado hoje na nossa igreja, que quando a gente vai escutar o evangelho, quando o padre proclama, né? Pede para a gente fazer, né? Não pede, mas fomos orientados a fazer o sinal da cruz na testa, nos lábios e no coração. Porque a ideia é pedir que o Senhor abra a nossa mente para entender, os nossos lábios para escutar e o coração para vivenciar. A cruz é o símbolo maior da nossa fé cristã. Né? Nós acreditamos, a cruz é o símbolo de fé para nós cristãos. O cristão tem que ter no peito a cruz, carregar. Né? E quando a gente faz isso, a ideia é, qual é? O entendimento veio para onde? Aqui. Então fazer o sinal da cruz para abrir a nossa mente. Mas está errado. Isso é gnóstico. É a compreensão aqui, olha, do estudo, quando a gente vê o estudo da carta de João. Aquilo que os gnósticos dizem, olha, vem pelo intelecto, o conhecimento de Deus. Não. A fé, vai dizer São Paulo, vem pelos ouvidos, meu povo. Por isso, quando agora, eu sempre faço, né, e as pessoas que estão do meu lado na missa, né,
estranho, mas por que você faz no ouvido? Eu falei, porque a fé vem pelos ouvidos. Nós devemos escutar, porque quando está ali alguém proclamando a palavra, a orientação da igreja, a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, diz aqui na nossa liturgia, é Deus que nos fala. E quando Deus nos fala, devemos escutar. Devemos escutar. Quando um pai fala para um filho, o filho está ali lendo, o filho está acompanhando o que o pai está dizendo, então de nada adiantaria. Mas é escuta, gente. Depois eu vou falar um vídeo sobre isso, né? Então a gente vai dar continuidade. Isso só para vocês terem ideia como que o gnosticismo hoje está impregnado também na nossa realidade. Que a igreja ainda não se distanciou. Não se distanciou. Quando eu digo igreja, eu digo tanto instituição, mas a igreja definida no Concílio Vaticano II, a igreja povo de Deus. Tá certo? Então, para o gnosticismo, a salvação se daria pelo conhecimento intelectual e não pelas práticas de amor e de caridade. A gente vê isso hoje muito atual. Muito atual isso, né? Então, desse modo, esquecendo a prática do amor e da justiça, que é uma das palavras-chave aí dessa carta, né? Eles refugiavam-se numa especulação intelectual e viviam em busca das últimas novidades ou revelações espirituais. Eles viviam atrás de conhecimentos, mas em conhecimentos intelectuais, né? Aquelas coisas fabulosas, tá certo? Assim, os gnósticos estavam criando uma divisão na comunidade, separando-se dos demais. Aqueles que acreditavam no gnosticismo, né, estavam criando uma divisão na comunidade. E lembramos, né, que aquele que divide é diabólico. Diabólico, o diabo é o divisor. E tudo aquilo que divide é diabólico. Né? Cristo veio para unir. O anticristo, aquele que é contrário a Cristo, desune. Cristo une, o anticristo desune. É por isso que esses gnósticos também vão ser chamados por João de anticristo. Né? São os anticristos que vai estar ali surgindo no meio da comunidade. É por isso que João e a comunidade cristã, no seu intenso combate à gnose, dão um enfoque tão forte à encarnação do Verbo, né? E à ressurreição da carne. É por isso que João vai dizer assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João 1,14, a definição. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E todos os cristãos têm que ter em mente isso. Né? Essa encarnação do Verbo, para dizer que a salvação se dá por completa no ser humano, corpo e alma. Tá certo? Então, os cristãos, João vai dizer que esses cristãos, né, vai introduzir lá na comunidade, que não segue ideias perfeitas intelectualizadas. O cristão não deve seguir essas ideias perfeitas intelectualizadas, mas seguem uma pessoa real. O cristão tem que seguir uma pessoa real e concreta. Não a ideia dessa pessoa, mas a pessoa de Jesus de Nazaré. O Cristo de Deus que se faz presença viva e eficaz no nosso meio. Né? Quem me vê, vê o Pai. Né? Jesus. E várias passagens lá no Evangelho, né, de João, vai dizer, eu sou. O eu sou, que define essa unidade, aquilo que ele é Deus, mas um Deus que se faz presença no meio de nós. É real, gente. Então, ao contrário dos gnósticos, João defendia que a comunidade, ele defendia com a comunidade, né, melhor dizendo, que o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo consistia em andar na luz de Deus. Isto é, praticar a palavra de Deus e amar os irmãos. Esse é o significado de andar na luz, que o símbolo da luz é muito forte nessa carta de João, né? Tá lá dentro daquelas 3 divisões, né? Tá ali o caminhar na luz, né? A luz como símbolo forte daquela primeira meditação, né? As 3 meditações que nós temos aí na carta. Então, olha só, é andar na luz, né? O conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo consiste em andar na luz de Deus. E João vai dizer, eu sou a luz. Né? Vai colocar lá Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Está lá, João capítulo 8, versículo 12, se eu não me engano, né? Então, essa prática, né, praticar a palavra de Deus com gestos e ações de partilha, com gestos de caridade, né, é a ação suprema do cristão dessa comunidade de João. Não amemos com palavras nem com línguas, mas com ações e verdade. Só assim permaneceremos na verdade, a verdade que é Cristo. A proposta da comunidade é para enfrentar os problemas atuais do gnosticismo, né? E talvez a proposta da igreja de estudar, né, da gente enfrentar, porque a carta é atual, enfrentar os problemas atuais da nossa igreja, do nosso mundo hoje, passa pelo estudo da primeira carta de João. Passa por esse estudo, né? E em resposta ao gnosticismo, João responde que o conhecimento de Deus, né, se relaciona com a observância dos seus mandamentos. E para quem guarda a palavra, nele o amor de Deus é perfeito. Quando se fala em mandamentos, né, o mandamento de Deus, a observância do mandamento de Deus é o amor. É o amor que se revela em Jesus Cristo, né, que é a palavra viva, a palavra perfeita. Guardar a palavra é guardar o mandamento recebido desde o início. Está lá no princípio, né? Esse é o mandamento, é o amor. Esse mandamento é o amor. Então, assim, ó, guardar a palavra recebida. Quem é a palavra? É Cristo. Né? Quem revela o amor é Cristo. E permanecer no amor é permanecer na luz. Quem é a luz? É Cristo. O amor, portanto, né, que está ligado à fé, parte do mandamento. O mandamento que Cristo nos deixou, nos revelou. Este é o mandamento, né? Crer no nome de Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros. A gente pode conferir lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 23, né? E, enfim, o amor, assim, faz parte da identidade e da prática do cristão. O amor faz parte da identidade do cristão. O amor e sua praticidade. Amemos com ações e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18. Pois quem ama permanece em Deus e Deus nele. João várias vezes citou isso, né? Citou isso. E o Papa Francisco nos alerta para o gnosticismo no mundo de hoje, né? Na Evangelii Gaudium. Ele vai nos alertar, dizendo que o mundanismo pode alimentar-se, sobretudo com o fascínio do gnosticismo, né? Fascínio do intelectual. Uma fé fechada no subjetivismo, em que apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam. Mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada na imanência da própria razão e dos seus sentimentos, esquecendo assim aquilo que é mais essencial, o amor ao próximo. E o Papa diz ainda, né? Em alguns, há o cuidado exibicionista com a liturgia, diz para a nossa igreja. Aqueles que há o cuidado com a liturgia, isso pode, não pode, cuidado com a doutrina, né? Isso é pecado, isso não pode. As pessoas que veem a comunhão, né? Fica cuidando das doutrinas e do prestígio da igreja. Isso é o Papa Francisco que nos diz, né? Em alguns, há o cuidado exibicionista da liturgia, da doutrina e do prestígio da igreja, mas não se preocupam com o evangelho, né? Não se preocupa que o evangelho adquira uma real inserção no povo de Deus e nas necessidades concretas deste povo que vem sofrendo ao longo da história. Já não há ardor evangélico no nosso meio, diz Papa Francisco, mas o gozo, né, de uma autocomplacência egocêntrica. Está lá, Evangelii Gaudium, número 94 e 95. Vocês podem conferir.
Então é preciso hoje combater introduzindo o amor na comunidade. O amor que Cristo nos uniu. Larguemos no cuidado exibicionista da liturgia. Isso pode, isso não pode. Mas foquemos no essencial, no Evangelho. Quem é esse Evangelho? Cristo Jesus. Então, assim a gente chega a esse nosso estudo da primeira carta de João. Espero que vocês tenham gostado. Dê um likezinho aí no nosso vídeo, né? Curta essa nossa página, se inscreva em nosso canal. Dê sugestões de vídeos aí que a gente vai estar fazendo vários vídeos, a gente vai estar melhorando, né? Enfim, estamos aqui para servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês.